Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Caminho de Fotógrafo. Eu sou o Fernando e hoje eu vou fazer uma experiência com vocês. Será que vale a pena pegar todo o seu dinheiro e gastar numa câmera massa e só usar o restinho para comprar lente? Ou você dá uma maneirada na hora de comprar a câmera e sobra para investir em lente? Vou fazer um teste bem apelão, mas vamos ver se vai ficar bom. Vou fazer o teste com duas câmeras que eu tenho à disposição. Uma é a D7200, que é uma crop top de linha, já foi a mais top de linha, agora tenho melhores, com uma lente que eu acho ridícula. Eu odeio essa lente. 70-300 456G. Essa lente, velho, eu já fiz foto dela que eu tive que usar preto e branco, que a aberração cromática foi tanta que invadiu a blusa toda do meu objeto. Vou testar essa lente nesse corpo e em um corpo mais barato, que inclusive é um corpo que eu tenho, ele já tem 15 anos de idade. E eu vou testar uma D70, toda problemática, os arquivos dela às vezes corrompem, então vai dar trabalho, com um CF de 256 megabytes, para vocês entenderem o nível. E nela eu vou usar uma 80-200 2.8 sem foco automático, mas a corpo tem foco automático. Essa lente é vendida até hoje na BH. As duas são vendidas. Para vocês verem o paralelo, essa lente pesa 1,3 kg, ela é 2.8, e essa lente aqui pesa 400 gramas, ela é 456. Tem 900 gramas de diferença, e as duas são vendidas até hoje. Essa custa $170 e essa custa $1.300 por aí. Mas se acha usado no Brasil por um preço maravilhoso. Então, vamos lá, vamos fazer foto? Eu tenho algumas observações dessa comparação antes da gente vir aqui pro computador para ver os nossos resultados. Eu fiz uma pesquisa no eBay, preço dos Estados Unidos, que é o que a gente sempre toma como referência, geralmente. Esse nosso primeiro kit aqui, ó. O corpo barato com lente cara. Essa câmera no eBay, o mais barato, sem ser leilão, custa $37. $37. E a lente, 80-200, a mais barata lá, é $439. Esse kit, então, ele está custando em torno de $470. O preço de novo na BH dessa lente é $1.221. Então ela é vendida por um terço do preço. Já o nosso outro kit aqui, a D7200 com a 70-300, o corpo se acha usado por $499 no eBay. $499 é um preço bem razoável, bem legal. Ela nova custa 696. E a lente ainda vende nova, ela usada custa $32, a mais barata. Cara, $32. Então, tipo, a galera não valoriza muito essa lente. Né, ela é bem mais ou menos. E $170 nova, ela é vendida nova. Então, tipo, é uma lente muito, muito barata. Eu usei as duas lentes no limite da abertura, o mais aberto que elas conseguem. Por exemplo, essa aqui eu usei em 4 ou em 5.6. Aí a lente foi mudando, eu deixei o mais aberto possível. E a outra eu usei em 2.8, porque eu estou tentando simular uma situação real. Numa situação real eu vou usar ela o mais aberta possível. Eu não usei nenhuma correção de lente. A gente vai ver os arquivos sem correção de lente, então não tirei aberração cromática, não tirei distorção de canto, pra gente ver como tá. No máximo, algumas eu mudei a exposição só das primeiras, porque o fotômetro delas interpretou diferente. Eu fotografei a abertura máxima, a velocidade geralmente 1/500, eu acho que eu mudei só em algumas, vocês vão poder ver as metadados, e o ISO automático. Bom, a última coisa, antes da gente ir para os arquivos, as duas podem dar bons resultados. A combinação de uma câmera boa e uma lente boa, aí é estrago, mas com os dois você consegue bom resultado. Eu odeio essa lente, real, eu odeio a 70-300. Eu já perdi uma foto inteira de fazer preto e branco porque ela me deu muita aberração. Mas tem uma foto que eu fiz que eu adoro, eu fiz um print gigante com a D7200 e a D70. Olha o tamanho desse print, cara. Tá focando? Tá focando certinho. É um print grandão, cara, e você tem muito, muito detalhe, velho. O problema dessa lente, na minha opinião, não chega nem a ser muito a nitidez. Porque a nitidez hoje em dia quase tanto faz, mas a aberração cromática que a gente vai ver agora. Vamos para os arquivos? Aqui, ó. Essa minha tela, a Nikon D7200 está de amarelo e a D70 está de vermelho. Eu fiz algumas fotos de teste
Tudo daqui eu queria fazer um pouco de ação, mas daqui a gente já consegue perceber aonde está a diferença delas. Ó, vocês vão conseguir ver todos os metadados. Comparar duas fotos. Opa. Ó, ela já veio até no zoom, que eu já estava olhando as fotos antes dos arquivos. Ó, fiz as duas fotos. Configuração tentei manter as mesmas. O ISO eu deixei em ISO automático. Com a DC70 aqui da direita tem menos megapixels, eu dei um zoom de uma vez, enquanto aqui na esquerda eu dei o zoom de 50%. Esse aqui é 1:1 à direita, a D70, e a outra é 1:2. Cara, olhando esse resultado aqui, velho, eu prefiro o contraste da D70. A 80-200 não é uma lente perfeita, inclusive em 2.8 ela tem alguns defeitinhos. Mas, cara, olhando os dois, são relativamente parecidos, mas a D70 com 80-200 me parece ter mais contraste e mais nitidez, inclusive. Além de um pouco menos de aberração cromática. Aqui tem relativamente pouca, aqui eu tenho mais aberração cromática na 70-300. Nessa aqui eu vou dar um ponto para D70 com a lente mais cara. Aqui eu vou para a próxima foto. Já está abrindo na proporção. Essa aqui, ó, fiz 135 nas duas e observa quão absurdo chega a ser o ganho de nitidez da D70 sobre a 80-200. Como as ampliações estão do mesmo tamanho, isso aqui, se eu for fazer um print dessa foto, a da D70 vai ser melhor, porque a gente está vendo aqui pelo mesmo tamanho, a mesma ampliação. O resultado que a D70 vai nos dar vai ser bem melhor. Observa a diferença de nitidez, cara. Ó, de canto a canto. Mano, é incrível como essa lente em 135 ela é realmente muito boa. É incrível a diferença de nitidez. Cara, essa D70, ela é de 2004, velho, ela tem 15 anos. E ela consegue me dar um resultado com uma boa ótica melhor do que uma lente mais nova. Uma câmera mais nova. Ó, deixa eu ver, essa daqui ela em 200, que é o limite das duas, né? É o limite da 80-200. Deixa eu dar um zoom aqui. E nessa aqui, em 200, a gente chega a ter próximo ao empate. A gente tem um empate, eu vou dar um empate. Em 200mm, a nitidez parece bem boa, aqui parece estar bem legal, embora aqui em alguns pontos parece estar mais definido, mas observa a aberração cromática dessa 70-300. Cara, eu odeio a aberração cromática dela. Olha aqui, ó. Tem mais presença do verde comparado com essa. Aí essa aqui já tem mais desfoque, porque ela está em 2.8. Observa quanto o fio vai perdendo o foco. E eu fiz essa aqui só para a gente dar uma olhada na diferença que a gente tem de zoom. Deixa eu só tirar aqui. Para usar os 300mm. Vale realmente a pena ter os 300mm? Não sei, mas ele dá uma aproximada legal. Ó. Você tem uma opção. Eu fiz aqui, essas daqui eu não vou mostrar comparando, porque como é uma cena real e pessoas movendo, eu não consigo mostrar as duas ao mesmo tempo. Mas vamos para essa primeira foto aqui. Essa é a D7200 e a 70300. Deixa eu dar um zoom 1:1, deixa eu conferir se está 1:1. Ó, 1:2. Mas 1:2 é bom que a gente mantenha a mesma proporção. Observa o nosso ISO. Por a lente ser muito escura, eu preciso subir muito meu ISO para eu ter um resultado legal. Aqui ele estava em ISO automático, eu não corrigi nada nessa imagem. Uma foto legal, aceitável. O ISO não é gritante, você consegue ver que tem ruído. Agora aqui na nossa próxima foto, ó, a gente tem umas cores relativamente bem bonitas, um contraste bem legal, já vindo do nosso RAW. Um ISO relativamente elevado, para essa câmera nem chega a ser tanto, mas ele é elevado. Enquanto essa próxima aqui já é com a 80-200. Com a 80-200, as mesmas configurações de velocidade. Ó, só que eu não consigo... Ele tá no 1:1, 1:2, né? Deixa eu ver. 1:1. Observa ela em ISO mais alto, ela dá uma perdida de nitidez, mas o ruído parece ser bem parecido. Ó, aqui eu fiz ela um pouquinho mais aberta. Ó, inclusive parece que o foco tá um pouquinho para lá. Mas cara,
a cor tá muito boa. Inclusive a cor da D70 ficou pra mim, minha opinião, bem melhor. Ficou mais contrastado, mais presente. Observa aqui, ó, como tá tudo mais pálido. E aqui como é mais contrastado, ela tem uma presença do vermelho maior. Aqui, ó, D70 e 80-200, pra vocês verem como é que a foto consegue ser bem legal, ó. A gente vê ruído, mas ruído faz parte da fotografia. Olha os detalhes, a gente consegue ver até um telefone aqui. Não liguem, ou liguem. E, cara, ela pegou esse movimento muito bem. E uma segunda foto, conseguiu acompanhar o foco no movimento. Tem ruído, o ISO máximo dela é 1600. Mas, cara, por impressão, isso aqui tá lindo, velho. Tá ótimo. Aqui, D70 ainda. Ó, nessa aqui, o foco tá legal. Contraste legal. Nessa, ela perdeu um pouco o foco. Tá vendo? Ela não tá perfeitamente em foco. E não foi tremido. Observando a velocidade. Aqui temos... aceitável. Um foco aceitável. A cor é bem legal. Aí eu mudo para D7200 e os dois estão com balanço de branco automático. Eu não gostei do balanço de branco da D7200. Demorou para eu trocar de câmera. A mulher atravessou a rua fugindo da chuva. Mas assim, a gente consegue observar o contraste, a diferença de cor. A D7200 é bem mais esverdeada. Aqui, ó, D7200 com a lente mais simples. E olha o problema de novo. Muito ruído. ISO 3600. Ela já sobe. E a quantidade de aberração cromática. Embora a câmera me deixou eu manter o foco por mais tempo. Nessa aqui já deu uma perdida. O foco aqui já veio mais pra cá. Ó, D7200, pra gente ver. A gente consegue até ter uma nitidez muito legal, embora o ruído aqui, como é que ele entra muito. Que a gente tá já em 5.6. 2 pontos mais fechado. Enquanto se fosse a outra câmera, ela ia conseguir ficar... A outra estaria em 1800, dando o mesmo resultado, porque ela é 2.8. Ó, o foco funciona. Aqui não mostrou tanta aberração. Bem legal. Funciona. Se a gente tem bastante luz, funciona. Fiz uma foto aqui, dei uma censurada. Essa aqui eu vou comparar. Ó. Deixa eu só inverter o lado aqui. A D7200 à esquerda e a D70 à direita. Deixa eu só mudar o nosso... Essa aqui tem que ficar em 1,5 e essa em 1. Observando essas duas fotos, dá pra ver que a gente tem um pouquinho mais de ampliação em uma. Uma tá em 70, outra tá em 80, eu fiz no limite. Mas observando o ruído e a nitidez, cara, é a mesma coisa. Eu, inclusive, não consigo falar qual é mais nítida. Se vocês acharem que uma é mais nítida que a outra, pode falar comigo. Dá uma leve impressão dessa aqui tá mais nítida, mas eu acho que pode ser mais pela profundidade de campo. A quantidade de ruído parece exatamente a mesma, velho. A cor muda, né? Mas aí depende da câmera e aí elas estão sem edição. Mas em questão de ruído, observando as partes pretas, parece a mesma coisa pra mim. A cor, no geral, da D70, o contraste dela me agrada mais. É um RAW mais bem finalizado, na minha opinião. Aí eu fui para tudo para 200mm. 200, 200. Dá um zoom aqui. 1:2 aqui, ó. E aqui. Nessa aqui a gente consegue ver bastante, ó. O ruído, pra mim, é quase a mesma coisa. Nessa que ela deu até parecer um pouquinho maior, mas relativamente bem sutil. É só a metade do ISO. Aqui, ó, deixa eu ver, tá em 4.8, aqui 2.8. Inclusive o T-stop de alguma delas é bem diferente. Mas olha a quantidade de aberração cromática que aqui a gente nem tem. A gente não chega nem perto de ter aberração cromática aqui, ó. Vou trazer aqui pra gente ver um pouco de nitidez. O ruído levemente... Ó, mas aqui a gente não consegue ver a diferença de ruído. Aqui essa parece melhor. Mas a aberração cromática da outra grita. Em questão de ruído, cara, deu a mesma coisa. O dobro do ISO da outra. Isso aqui pensa na aplicação prática, não 1 por 1. Não ampliação máxima de tamanho. Mas a ampliação ampliando as duas do mesmo tamanho.
Aqui foi uma que eu tentei fazer o foco aqui, ó. Observa, essa aqui, deixa eu só mudar aqui. Essa é a D70. Não tem foco. Parece que o foco deu uma ligeira passada. Aqui eu perdi o foco. Tem uma tela lá na janela, mas não foi culpa da tela, foi porque ele perdeu o foco. E aqui eu perdi o foco bonito. Nessa aqui ele está com um foco aceitável. Foco é uma área de confusão onde é aceitável não ter nitidez. Aqui ela perdeu o foco completamente. Ficou bonito até. E aqui ela errou o foco. Câmeras mais simples não são tão boas de foco. Isso eu vou explicar no outro vídeo qual tipo de câmera você deve escolher e o que você deve pensar. Mas o que muda muito o preço de uma câmera para outra, às vezes são os atributos e a capacidade de foco melhor. O foco da D7200 é muito bom. Essa daqui, ó, a D70, eu vou só passar para a próxima para vocês verem. Olha como a cor é muito, muito boa. Ó, 1 para 1. Olha como o carro tá aqui legal. Agora eu vou mudar para a próxima. Olha o tanto de aberração cromática nesse branco da D7200. Deixa eu colocar as duas lado a lado. Pra vocês verem que não é brincadeira. Ó, essa é 1 para 2. E essa é 1 para 1. Olha a diferença de foco, a diferença de ruído, de aberração cromática de uma lente boa para uma lente ruim. Cara, a 80-200 está muito melhor. Inclusive parece que o objeto tem um pouco mais de definição na 80-200. Ou não, é só impressão. Mas aqui também teve um pouquinho de grade na frente, então estou observando mais aberração cromática. Olha quanto colorido tem aqui, cara. Tem algumas fotos que fica bem difícil de tirar. Mas, no geral, a D70 ainda me dá uma cor incrível. Cara, eu adorei a cor da D70 nessa. Eu adorei muito. O efeito vermelhinho ficou incrível pra mim. E a quantidade de nitidez, ó, muito boa. A D70 ganhando aqui nesse embate. Pensando em impressão de mesmo tamanho, D70 tá ganhando, na minha opinião, até agora. A nossa última comparação. Inclusive na direita, que é a D70. Eu prefiro a cor original do RAW da D70. Cara, parece... tá pronto, velho. No máximo dá um clarity, uma finalizaçãozinha, ó. As duas com o mesmo milímetro, as duas em 105. Deixa eu dar o zoom nela aqui, ó. 1 para 2. Ó. O foco parece que aqui ficou um pouco melhor, mas também ela tem mais profundidade de campo, porque ela está 4.2. Mas a nitidez no geral é a mesma, as duas mostrando aberração cromática. A 80-200 conseguindo desfocar o fundo, já só que dá para você sentir como ela consegue desfocar mais. Mas as duas ainda apresentam aberração cromática. Deixa eu ver aqui na borda. Olha o quanto de aberração cromática essa lente dá. Ela é bem mais difícil de corrigir. Enquanto essa aqui nas bordas, ó, quase nenhuma. Ela some no meio do desfoque. Então essa foi uma pequena comparação para a gente ver as vantagens de um sobre o outro. Cara, você tem que pensar muito no que você precisa, mas a gente acabou de provar que um corpo simples com uma ótica boa dá muito resultado. Pode ser muito bom. Às vezes pode ser melhor você economizar um pouco na sua câmera, pegar uma um pouco mais simples e comprar uma 50 para acompanhar, comprar uma lente um pouco melhor, alguma fixa, ou já investir numa 2.8. A 2.8 às vezes não é nem tanto por causa da qualidade da lente, mas sim por causa da luz, quantidade de luz que ela deixa passar. Às vezes você tem uma câmera que aguenta muito ISO, pode ser bom, mas se você está com uma lente 5.6, cara, não tá valendo. Aqui a gente conseguiu ver esse exemplo. Você está com a câmera lente 5.6, você tem que multiplicar seu ISO por 4. Ao invés de você usar ISO 800, você usa 3.200, que já é um ISO bem alto. Então uma lente luminosa, mais clara, de boa qualidade, vai te ajudar muito. Um exemplo da 1855, vamos colocar em 50mm. A abertura dela é 5.6. E a lente 50mm, que é uma lente bem barata,
ela custa muito barato e ela te dá, ó, 5.6, vou contar, de 5.6 para f4, 1 ponto, para 2.8, 1 ponto, para 2, 1 ponto e 1/3. Ela te dá 3 pontos e 1/3 a mais de luz. Deixa eu mostrar aqui para ilustrar. Uma foto com uma câmera boa, com sensor legal, que você fazendo uma foto com ISO 4000 em 5.6, se você for trocar pela 50mm 1.8, vamos logo tirar 1/3. A gente de 4000 vai para 3.200, a gente corta metade 1.600, corta mais a metade 800, corta mais a metade ISO 400. Então a mesma foto que uma lente simples você vai fazer com ISO 4000, com uma lente relativamente bem barata, na verdade é muito barata, você consegue fazer ela com ISO 400. E isso é incrível. Então, invistam em ótica, economiza um pouco no corpo, pega um pouco mais simples. Eu mesmo estou querendo comprar um corpo Canon mais simples. E cara, vai me atender perfeitamente. É isso, galera. Espero que tenham gostado. Espero que tenha sido conclusivo ver as fotos, ver eu falando e comparando preços. Que dá sim para você fazer um resultado muito bom com a câmera mais simples e uma ótica melhor. Sendo que essa nem é uma lente genial, ela é uma lente barata. Você acha ela usada muito barata. Pode procurar no Mercado Livre caso você use Nikon. E até o próximo vídeo. Dá joinha, curte aí pra gente, por favor. Inscreve. Falou!